Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar mais uma vez com vocês aqui no canal para a gravação das videoaulas da EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre a lição dos jovens, aula de abertura desse tema maravilhoso, a liberdade em Cristo. Vamos mergulhar aí na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. E como vocês já sabem, videoaulas disponíveis aí no canal, a aula dos juvenis já pronta para vocês da lição 1 e também a videoaula das lições bíblicas dos adultos. E nós vamos agora dar abertura nesse terceiro trimestre de 2025 na lição dos jovens. Queridos, que tema maravilhoso! Que assunto fantástico que nós vamos trabalhar neste trimestre. Hoje, a aula de abertura, lição de número 1, falaremos sobre Gálatas, a carta da liberdade cristã, e eu vou registrar aqui na lousa para você que porventura não tem a sua lição. Então você pode aí fazer a sua anotação e ir se contextualizando. E enquanto isso, vou agradecer a sua presença aqui no canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique e é uma alegria ter você aprendendo a palavra de Deus aqui conosco. Fique à vontade para se inscrever no canal, maratonar os vídeos, deixar sempre aqui nos comentários suas dúvidas, perguntas e sugestões. Vamos lá? Vou registrar aqui para você que porventura não tenha a lição. Então, a nossa lição de número 1, nós vamos falar sobre a carta aos Gálatas e a liberdade cristã. Veja bem que este é um tema atual. Por quê, queridos? Nós estamos aí enfrentando um período na igreja cristã, sobretudo no meio evangélico, de desafio entre dois extremos bem complicados e bem perigosos. O primeiro dele é aquilo que é chamado de graça barata. Talvez você já ouviu falar esse termo. A graça barata diz respeito a um falso evangelho, a uma falsa graça, a um falso ensino em que o evangelho não transforma, não muda a vida, não altera comportamento, e não é este o evangelho de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 1:16, o apóstolo Paulo nos informa que o evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a transformação das pessoas. Logo, um evangelho que não transforma, não altera a vida, não muda o nosso comportamento, não é o evangelho de Cristo Jesus. A isto é aplicado o termo graça barata. Esse é um dos extremos. O outro, ou o que está lá no oposto, seria o legalismo religioso. E este legalismo religioso é o que o apóstolo Paulo vai chamar aqui na carta aos Gálatas de judaizantes, que são pessoas que, apesar de conhecerem o Evangelho, apesar de conhecerem a Cristo e a graça de Deus, querem impor tradições, costumes, sejam eles costumes alimentares, costumes sacrificiais, ritualísticos, lá da lei mosaica entregue aos hebreus, querem impor esses costumes aos cristãos, dizendo que, caso o cristão coma isso ou coma aquilo, não guarde um dia ou não guarde outro, esse cristão não será aceito por Deus. E isto é o extremo oposto da graça barata, que enquanto ela está pregando que não há transformação de vida, o legalismo está dizendo que Cristo e a obra da cruz não é suficiente para salvar e transformar o ser humano.
É diante desse desafio e dessa questão introdutória que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever a carta aos Gálatas. E Paulo vai combater, sobretudo, você que é professor da EBD dos jovens, anota isso e leva para sua turma. Quem já faz parte aqui do canal sabe, eu sempre indico você fazer seus rabiscos, as suas anotações, seja aí na borda da sua revista, no seu smartphone, no seu tablet, no seu caderno de anotações. Faça as suas anotações de pontos importantes para levar para a sua turma e preparar a melhor aula para a glória de Deus e edificação dos irmãos. Comenta aqui para mim abaixo, na guia dos comentários, onde você faz as suas anotações. Então, você precisa anotar isso. A carta de Paulo aos Gálatas, ela vai combater diretamente aquilo que é chamado de orgulho religioso. Vamos pensar um pouquinho, gente? O orgulho religioso talvez seja um dos principais e dos mais terríveis pecados condenados nas Escrituras Sagradas. Eu até fiz questão para a gravação dessa videoaula de vestir aqui por baixo do blazer essa bela camiseta, ó, descrita: Jesus é suficiente. Um grupo de jovens, fazendo um lindo trabalho, preparou esse tema, e nós vemos, tanto aqui na carta aos Filipenses e também na carta de estudo hoje, que é aos Gálatas, que Jesus e a obra da cruz é suficiente para salvar, para remir, para transformar o mais vil pecador. Irmão Micael, e por que será que desde os primórdios da igreja até hoje existe esse grupo que quer judaizar a igreja, impor os ritos e tradições da lei mosaica para a igreja, por conta do orgulho religioso? No campo teológico e de forma didática, pedagógica, nós também chamamos o orgulho religioso, queridos, da síndrome de Lúcifer. Você que é estudante aí da bibliologia, da teologia, sabe que o nome Lúcifer, anjo de luz, não é um nome que aparece na Bíblia. É uma tradução que Jerônimo vai fazer na Vulgata Latina para a expressão anjo de luz, porém é um nome que comumente é dado para Satanás, o diabo, antes de ser expulso do céu, antes de rebelar-se contra Deus. Logo, qual era a ideia de Lúcifer, ou do anjo caído? Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, você percebe o orgulho, a jactância, a soberba, a altivez. E o que é que as Escrituras estabelecem sobre isso, queridos irmãos? Que Deus abate essa classe de pessoas e também, aqui no caso que estamos citando, de anjos. Então, o orgulho religioso é algo que traz para mim aplausos. É algo que traz para você louvores, glórias humanas. Por isso que o homem gosta de sentir-se esforçado, dando uma ajudinha para Deus. Agora, quando o assunto é a salvação, a obra da graça, a transformação de vidas, cai por terra totalmente essa ideia. Porque a Bíblia toda e a carta aos Gálatas em especial nos ensina a suficiência de Cristo e da sua obra. Legal? Estão acompanhando até aqui? Vamos juntos então. Perceba,
A lição coloca para nós aí também o contexto em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, que envolve esse choque cultural entre um grupo de irmãos das igrejas da região da Galácia, que vêm do judaísmo e querem impor esse legalismo, e o outro grupo eram judeus que não conheciam a lei de Moisés e que também haviam sido alcançados pela graça de Deus. E nesse contexto histórico, queridos, é interessante que se comente que havia a região da Galácia no norte e também no sul. Os estudiosos no Novo Testamento, boa parte deles concordam que Paulo está escrevendo às igrejas da Galácia no sul, província romana ali na região sul da Ásia, onde estavam cidades como Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. E o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, haviam passado por essa região na sua primeira viagem missionária. Você pode ler isso em Atos capítulo 13 em diante. E após retornar para Antioquia da Síria, onde era a base missionária desses irmãos, ele vai escrever agora a carta aos Gálatas. Dado extremamente interessante, alguns estudiosos do Novo Testamento colocam que Gálatas é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Algo em torno aí, irmãos, dos anos 48 até 51 depois de Cristo ou da era cristã. E há um consenso que Paulo tenha escrito Gálatas antes do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que é descrito em Atos capítulo 15. Irmão Micael, esse primeiro concílio da igreja de Jerusalém, para que eles se reuniram? O que é que eles debateram? Exatamente esse assunto. Porque o evangelho, queridos, que estava alcançando muitos gentios, também estava alcançando muitos judeus. Logo, essas pessoas que vinham do judaísmo questionavam os líderes da igreja a respeito das práticas judaicas. E aí, nós somos de Cristo e agora? A ceia é no domingo, mas Moisés disse para guardar o sábado. Olha, os apóstolos comem de tudo, oram, agradecem a Deus e comem de tudo, mas a lei mosaica dizia que certos animais e alimentos não se deveria comer. Então houve um choque cultural muito grande. E depois, aqui em Atos 15, a igreja se reuniu para debater esse assunto. E a direção de Deus para a igreja que ficou estabelecido é que eles guardassem ou que eles se abstivessem da carne sacrificada aos ídolos, das práticas de prostituições, de coisas, irmãos, específicas que nada tinham a ver com aquilo que eles estavam, entre aspas, brigando ou debatendo. Sobretudo, a guarda do sábado e a circuncisão. Foram as duas questões que os judaizantes mais debateram com os gentios e com os apóstolos, com os primeiros líderes da igreja. E nós vamos ter algumas aulas específicas nessa lição. Então, não perca, hein? Fica ligado, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Lembre de curtir os vídeos para o YouTube recomendar para você as próximas aulas dessa carta aos Gálatas, que será maravilhosa. Pois bem, a lição vai avançar dentro aí do primeiro tópico, comentando que o apóstolo Paulo é o escritor da carta e ele vai defender o seu apostolado diante desses judaizantes da Galácia. Olha a desculpinha deles, gente. Vejam só, eles eram terríveis. Você não andou com Jesus, Paulo? Como que você é apóstolo? Você não fez parte dos 12, do colégio apostólico dos 12, como que você é apóstolo? E ele vai deixar claro aqui aos Gálatas que o próprio Jesus, no capítulo 1, versículo 12, o próprio Jesus lhe apareceu
por revelação divina, Jesus ensinou o Evangelho e várias verdades do Evangelho da Graça para o apóstolo Paulo. Pois bem, encaminhando aí para a conclusão dessa aula de abertura, e eu vou deixar aqui na descrição para você o link de uma das videoaulas do curso teológico de Epístolas Paulinas, onde nós aprofundamos um pouco mais essa questão teológica da carta aos Gálatas. O terceiro tópico vai falar da importância dessa mensagem para os nossos dias. E aí, irmãos, nós vamos focar no assunto da liberdade cristã. Vem comigo aqui para a lousa pensar sobre o conceito de liberdade. Para a filosofia, para a psicologia, até mesmo para a antropologia, o estudo do homem, existem vários conceitos da liberdade. Muitos querem defender a liberdade justamente como uma ideia para a libertinagem. E aí vejam só, enquanto a liberdade é efetuada pelo Espírito Santo, libertando a cada um de nós do pecado, da escravidão, das garras, das algemas de Satanás, dos nossos próprios desejos, enquanto a liberdade é obra da graça, efetuada pelo Espírito Santo em nós, nos tornando verdadeiramente livres para escolher bem aquilo que nos faz bem e glorifica a Deus, a libertinagem é uma obra da carne, que quer incentivar o homem a buscar de forma hedônica, conceito filosófico, o seu prazer acima de tudo e de todos. Então o hedonismo, que está ligado aí à libertinagem, vai ensinar o quê? Se te faz bem, tá tudo certo. Se é algo que te agrada, faça mesmo. Se o seu coração se alegra, não tem nada de errado. E não é esse tipo de liberdade, que na verdade é libertinagem, que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. Nada disso, queridos. O Evangelho de Jesus nos liberta verdadeiramente do pecado, das garras do diabo, das prisões dos vícios. Você pode perceber isso, e eu quero concluir essa lição com essa ilustração para você. Você pode perceber isso de forma muito notória quando você fala com alguém que tem vícios terríveis, e os vícios, além de ser um pecado que está levando a pessoa à condenação eterna, também destroem a pessoa, destrói o próprio corpo, destrói a mente, destrói as emoções. Então o ser humano que está aprisionado, ele perde em todos os aspectos, presente e futuro. Agora você perceba, conversa com alguém assim e diga para ele, por que você não deixa de ser um alcoólatra? Por que você não deixa de usar drogas? Por que você não sai da prostituição? E a pessoa muitas vezes responde o quê? Eu até quero. Eu até tentei várias vezes, quase consegui. Consegui por um curto período de tempo. Irmão Micael, por que é que a pessoa não consegue ser livre? Porque a verdadeira liberdade, irmãos, somente em Cristo Jesus. A verdadeira libertação e a verdadeira liberdade, somente Deus pode realizar na vida do ser humano. Eu digo para você, com conhecimento de causa, de forma empírica, vendo isso em muitas pessoas. Alguém diz assim, eu parei de fumar. Aí ele diz, mas eu não bebia bebida alcoólica, agora bebo. Outro diz, eu não bebo, não fumo, consegui sair desse vício. Aí a pessoa diz, mas viciei em jogar.
A pessoa vai trocando, o ser humano ele vai trocando de vícios que são prejudiciais para si, para sua família, para todos aqueles que lhe cercam. Por que isso acontece? Porque a verdadeira liberdade somente é em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo, o genuíno Evangelho, não é a graça barata e nem o legalismo que ensina uma religião de fora, uma religião exterior. O verdadeiro Evangelho é uma transformação de dentro para fora, em que o Espírito Santo efetua em nós todos os dias. E talvez você se pergunte, bom, Micael, mas e as boas obras? Queridos, a carta de Tiago e Jesus aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 16, eles nos mostram que as boas obras fazem parte da vida cristã. Mas nós não fazemos boas obras para sermos aceitos por Deus e ser salvos. Nós fazemos as boas obras porque em Cristo Jesus nós já fomos aceitos por Deus. Nós, os salvos, fazemos as boas obras para a glória de Deus. Eu concluo lendo para você Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Ou seja, a transformação ocorre de dentro para fora e aí nós praticamos as boas obras. Não para sermos salvos, mas para que os homens glorifiquem a Deus e busquem a Cristo Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima aula.